6, versículo 15, está escrito: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Amém. A Ele glória, majestade, poder e louvor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em outra tradução, a que estou agora é de Scofield, diz: Eis que venho sem demora. Guarda bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja as suas vergonhas. Meus amados e queridos irmãos, nessa revelação de Deus dado ao apóstolo do amor, apóstolo João, ele traz da parte de Jesus Cristo 3 grandes advertências. A primeira, ele fala de brevidade. A segunda, de vigilância. E a terceira, de santidade. Estas palavras foram proferidas pelos lábios sacrossantos do Senhor Jesus. Observe as advertências que são tão necessárias e precisas para esta hora, para este momento. O momento em que a igreja vive numa dificuldade muito grande, no momento de muitas crises em todos os segmentos da sociedade. Crise social, política, religiosa, econômica. Em todas as partes do mundo, não se fala em outra coisa senão nas crises. Mas eu costumo dizer que enquanto o mundo está em crise, a igreja está em Cristo. Contudo, mesmo estando a igreja em Cristo, não a isenta dos ventos contrários, das tempestades, dos reveses, das lutas, das intempéries, de forma alguma. Com apenas uma diferença entre a igreja e o mundo, é porque a igreja está segura, a igreja está convicta e certa que não obstante todas as coisas que estão acontecendo, mas ela sim está sobre, enquanto o mundo está sob, porque Jesus está com ela. Só para que você tenha uma ideia daquilo que eu estou dizendo, é como a travessia que Jesus estava fazendo com os discípulos pelo mar de Tiberíades, ou da Galileia, e ele atravessava para o outro lado, aonde ia a Gadara, quando sobreveio uma enorme tempestade. Glória a Deus. E claro, por entender que sabiam resolver o problema, os discípulos que conheciam tão bem o local e eram pescadores natos, eles concordaram em que eles estariam prontos e capazes de resolver aquele problema. E qual não foi a surpresa, porque descobriram que foram de mal a pior, até que o barco foi a pique
E Pedro se deu conta que tinha alguém naquele barco que eles haviam esquecido e não haviam contado com ele. Na vida é assim também, você que é cristão, nem sempre quando sobrevêm os problemas, as dificuldades, as lutas, as intempéries, você lembra que tem alguém ao seu lado como promessa, porque ele diz: estarei convosco todos os dias. E você tenta resolver o problema que você chama de meu problema. Você toma posse do problema. Meu problema, minha enfermidade, minha luta. Eu acho engraçado, não é o homem, é o crente. Quando ele toma posse do que não presta. Meu irmão, larga isso de lado. Nada que não presta não lhe pertence. Glória a Deus. Manda que saia fora, repreenda no nome do Senhor Jesus. Está doendo, diga: Jesus vai curar. A luta está grande, você diga: vai passar. Profetiza o que é bom. Vai ter aquele que toma posse. E os discípulos tomaram posse e descobriram que não foi uma boa escolha. E de repente lembraram de Jesus e disse: mestre, não se te dar que pereçamos. Parece-me que eu estou vendo Jesus que ia na popa. Levanta tranquilamente. Eles abrem o braço. Como é uma coisa dessa, numa situação dessa, o senhor não faz nada, não diz nada. Parece-me que eu estou vendo Jesus olhando dentro dos olhos deles, dizendo: mas vocês não contaram comigo? Vocês não me pediram nada? Como é que eu ia fazer alguma coisa? Escute, meu irmão que está me ouvindo. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é a tempestade que lhe sobreveio, mas o Senhor está esperando a atitude da tua parte para se levantar e fazer algo novo acontecer na tua vida. A igreja, sim, tem passado por esta situação também, por estar no mundo, como aquele barco também passou por aquele momento trágico porque estava no mar. Mas a diferença do barco que Jesus está para os outros que ele não está, a única diferença é porque no barco que Jesus viaja, este barco não afunda. Se Jesus está no teu barco, não te preocupa, a vitória é garantida. Louvado seja Deus. Então agora vem Jesus e diz: venho sem demora. Aleluia. Glória a Deus. Essas são as três grandes advertências do Senhor através da nossa dispensação. A dispensação da graça. Na dispensação da graça está a igreja, e na igreja está o Espírito Santo, outro Consolador, dado por Jesus Cristo para nos ajudar e encaminhar a viver uma vida poderosa, uma vida de vitória. Está aí o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos orientar, que está nos orientando. Para arrebatar a igreja, Ele vem, diz o Senhor, para arrebatar a minha igreja. Ele diz: eu venho como ladrão, ou seja, venho de noite. Eu venho inesperadamente, eu venho no momento em que ninguém está esperando. Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 43 está escrito. Disse Jesus. É uma exortação que ele faz à vigilância. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Aleluia. Lembra da parábola das virgens?
Meus queridos irmãos, este vigiar de Jesus revela-nos a grande necessidade de você estar preparado. Quando o Senhor traz esta palavra de advertência, Ele está dizendo: estou te falando isto para que você esteja pronto, para que você esteja preparado. Louvado seja Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Por isso, quando ele disse: venho como ladrão, em 1 Tessalonicenses 5:2, está escrito: porque vós mesmos sabeis muito bem, vocês sabem muito bem, que o dia do Senhor, que o dia do seu Senhor virá como o ladrão de noite. Isto é, de modo secreto. É verdade que os discípulos queriam saber quando seria isso e como seria isto. E ele disse: nem eu sei, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. Glória a Deus. Porque o que ele queria mesmo é que cada um crente fosse crente de verdade. Que cada um salvo vivesse como salvo. Que cada um filho de Deus vivesse como filho de Deus. Em todo o tempo, independente do lugar ou da situação. Independente das circunstâncias, você tem que viver intensamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele se vem como ladrão, fala de modo secreto, fala de modo repetindo, glória a Deus. A Bíblia, meus amados, diz que é inesperadamente. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, quando Eliseu e Elias andavam, diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu, no redemoinho. Oh, aleluia. Quando Eliseu soube do que estava para acontecer, aleluia, o que foi que ele fez? Ele colou em Elias. Por quê? Porque ele queria ser também arrebatado. Ele disse: eu vou colar aonde Elias disse: olha, fique aqui que eu vou no Jordão. Ele disse: longe de mim, eu vou no Jordão também contigo. Aleluia. Fique aqui que eu vou em Jericó. Ele disse: não, eu vou também contigo em Jericó. Ou seja, ele colou, ele vigiou. Aleluia. Exatamente esta palavra de advertência que a Bíblia nos traz, que nós precisamos colar do Espírito Santo para não perder o momento em que a trombeta tocar, porque quando a trombeta tocar, o salvo. Eu não disse o crente, eu disse o salvo. Há uma diferença. O salvo ouvirá, e ao ouvir, ele será levantado no poder do Espírito Santo a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. E este corpo que é mortal
incorrupcional vai se revestir da imortabilidade, e o que é corruptível da incorruptibilidade, e milagrosamente ele vai receber um corpo glorioso igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E o tempo, o espaço, a gravidade não vai impedi-lo de subir ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Mas o Senhor vai dizer que ele vem como ladrão de noite. De noite, pastor. Sim, de noite. E o que quer dizer a noite? A noite fala da transgressão. A noite fala do pecado. A noite fala da sonolência. A noite fala da morte. A noite fala do ódio. Aleluia. Noite é uma figura da situação ou condição que é estar uma pessoa. Então exatamente, a noite vai chegar, e eu quero dizer que a noite já chegou. Aleluia. E nós precisamos mais que nunca estarmos acordados para não sermos enganados e para que não sejamos rejeitados pelo Senhor, porque a trombeta a qualquer momento há de tocar. Há de tocar. Lembre-se que foi à meia-noite, e nas masmorras de Filipe estava Paulo e Silas presos, pés e mãos atadas a troncos, e havia muitos outros presos, o corpo deles machucados, porque haviam sido espancados publicamente por uma razão ou um só motivo: ter se deixado ser usado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, e expulsou um demônio que operava numa jovem adivinha que dava lucro aos seus senhores. E quando ele expulsou o demônio daquela garota, ela se converteu ao Senhor Jesus. E isto impactou e gerou, ou foi promovido uma sedição ali em Filipe, porque os senhores dela criaram uma situação aonde comoveram aquela multidão a irem contra a eles, os missionários, Paulo e Silas, por pregar o evangelho. E sem nenhuma análise, sem nenhuma razão, sem nenhum entendimento, aquele povo brutalmente os espancaram. Glória a Deus. Aquilo foi uma noite na vida daqueles homens que foram levados e encarcerados. Mas a palavra de Deus diz que o choro é uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E sabe o que aconteceu naquela prisão? Naquela prisão eles não reclamaram, não murmuraram, não criticaram, não disseram que ia entregar as credenciais e que não queria mais fazer a obra de Deus. Somente os fracos desistem na hora da luta, na hora da perseguição. Se você já pensou em deixar para trás a tua chamada, se você pensou em desistir, acaba com isso. Levante a tua cabeça, porque muito comprida será a caminhada, e ainda existem muitas terras a serem conquistadas. Escute, o mundo está em desespero. Os homens não sabem mais o que fazer e estão exatamente desesperados. E a única esperança para esta geração se chama a igreja do Senhor, que por um pouquinho de tempo ainda está na terra, mas ela vai ser arrebatada. Escute,
O anticristo, ele já começou a operar sorrateiramente, mas ele já não dominou tudo e já não estabeleceu o seu reino e governo por um só impedimento: a igreja. A Bíblia diz que o que está no homem ou no crente, o que está em vós é maior do que o que está no mundo. O anticristo está no mundo, mas o que está na igreja é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a majestade do Todo-Poderoso, e por isso o anticristo não pode fazer o que ele já projetou, enquanto a igreja estiver na terra. Mas verão os senhores, eu não vou estar aqui para ver, mas os senhores que estão me ouvindo, gravem esta mensagem, porque quando a igreja for arrebatada, você vai dizer: aquele pastor falou lá na cidade do Rio Largo, Alagoas, que a igreja sairia da terra e o anticristo dominaria o mundo. Se dominará como se fosse o solucionador do problema. Como será isso? É simples. Você sabe quantas nações estão desesperadas por maus governos e o povo revoltadíssimo? O anticristo vai chegar e vai dizer: não se preocupe, eu tenho como resolver isto, e eu nem vou precisar me utilizar do sistema governamental. Eu vou tratar com vocês, e o povo vai amar, e ele vai entrar e vai ser aquele que vai se tornar um Deus. Mas escute, isso quando a igreja sair, porque enquanto a igreja estiver na terra, aleluia, a igreja tem sido o freio do anticristo. A igreja tem sido o obstáculo do inferno e dos demônios para destruir a humanidade. Aleluia. De noite, e de repente, os ponteiros estavam prestes a se igualarem. E o que eles fizeram? Não murmuraram. Nunca vi murmuração resolver problema. Não criticaram. Nunca vi crítica resolver problema. Mas eles cantaram. Eles adoraram. Mas não adoraram porque estavam presos. Não adoraram porque apanharam. Porque eles não eram masoquistas. Eles adoraram porque mesmo naquela condição, o Senhor estava ali. A presença de Deus era real na vida deles. Um dia, Mihai, que era filho do pastor, esqueci o nome dele, mas ele estava na Rússia por ocasião do comunismo, preso porque pregava a palavra de Deus, e ele escreveu um livro, Cristo em Cadeias Comunista. E Mihai foi, depois de muitos anos, recebeu a permissão de ver a sua mãe naquele presídio, por causa da palavra de Deus e o sofrimento da sua mãe. Aquele menino tornou-se um ateu, não acreditou mais em Deus porque seus pais eram crentes e fiéis, e estavam sofrendo até aquele momento com o comunismo, porque não queria negar o nome do Senhor. E depois de muitos anos ele recebeu a permissão, e quando chegou lá, encontrou uma mãe cadavérica, muito magra, e ela, quando o viu, o abraçou e o beijou. E a primeira coisa que ela disse ao seu filho foi: Mihai, ame a Jesus. E aquele garoto
desabou em lágrimas, porque entendeu uma coisa: se alguém numa condição dessa pode amar a outra, é porque esta outra pessoa existe. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, Paulo agora louva a Deus, e quando a Bíblia diz, enquanto eles cantavam, todos os presos, eles tinham os olhos fitos nele. Porque como alguém pode cantar numa condição dessa? Pode quando o Espírito Santo está sobre esta pessoa. E quando terminaram de cantar, eles fizeram uma oração que chegou nas dimensões de Deus, no trono da graça. E Deus manifestou a sua glória, mandando um terremoto, e todas as portas daquela prisão se abriram. Escute, disse o Senhor: venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que lê e que ouve as palavras desta profecia, Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurados que morrem no Senhor, Apocalipse 14 e 13. Bem-aventurados que vigiam e guardam as suas vestes, Apocalipse 16, 15. Bem-aventurados são os que choram, os que são chamados à ceia do Senhor, Apocalipse 19 e versículo 9. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20 e o versículo 6. Bem-aventurados que guardam a palavra dessa profecia, Apocalipse 7, capítulo 7, 22 e 7, 22 e 14. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e que têm direito à árvore da vida, e entra na cidade santa pelas portas. A primeira advertência é que você vigie, é brevidade, porque Jesus está voltando. A primeira advertência é que ele vem, é brevidade, ele vem como ladrão. A segunda advertência é vigiar e guardar. Apocalipse 3 e o versículo 11. Escute, deixa ler para você. Venho sem demora. Brevidade. Guarda. Aqui na minha tradução diz conserva. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não se guarda o que não tem. Não se guarda o que não tem. Só guardamos o que possuímos, o que temos. Glória a Deus. E na minha tradução de Scofield diz o seguinte: conserva. Só conserva também aquilo que se tem. E eu achei interessante a expressão, a tradução de conservar. Quando eu li conservar, me lembrei do sal. O sal tem este poder de preservar, de conservar, para não apodrecer. E me lembrei de Jesus, pastor Márcio. Jesus disse: tende sal em vossas vidas. Para quê? Para que o pecado não venha sobre você e não lhe apodreça. É lindo. Louvado seja Deus. Então o Senhor diz: venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Escute. Você tem alguma coisa para guardar? Tem pessoas que têm muito dinheiro e faz aplicações pensando no futuro. É um bom negócio. Mas o melhor negócio é você guardar o seu coração. O maior negócio é você guardar e preservar a sua vida na presença de Deus. Então há coisas que você não pode deixar de guardar.
Não deixe de guardar a tua fé no Senhor. Não deixe de guardar a tua vida escondida em Cristo. Então, quando o Senhor fala em vigiar e guardar, Ele fala da vigilância. Aleluia. E a vigilância, louvado seja o nome do Senhor, precisa ser colocado em prática. É estar atento para os sinais do tempo. Você sabia que tem muitas pessoas que não estão se dando conta das coisas que estão sobrevindo no mundo? Tem pessoas até conformadas, tem pessoas dizendo que é assim mesmo, e tem outras pessoas na ilusão que dizem, não, isso aqui vai ficar tudo bom, vai não. Glória a Deus. Você precisa estar atento aos sinais do tempo. Glória a Deus. Escute, Adão deixou de vigiar. E porque ele deixou, ficou nu. E porque ficou nu, teve que se esconder. E porque se escondeu, ele perdeu o paraíso. Onde aconteceu isso? No Éden. Por quê? Porque ele não vigiou. E não cuidou da mulher que Deus havia lhe dado, era de responsabilidade dele. Deus havia lhe instruído. E agora, por não vigiar, Eva sai por aí, infelizmente, tomou uma atitude errada, drástica, que foi bater um papo ou conversar com a serpente. Glória a Deus. E ali, naquela conversa, a serpente sagaz começou a enganá-la. Como? A serpente começou a pôr em dúvida as palavras de Deus, o que Deus havia dito. Ora, você sabe quantas pessoas hoje são influenciadas por esta serpente? Serpente, mas sim, a antiga serpente é Satanás. Quantas pessoas influenciadas pela antiga serpente desmerecem as Escrituras? Dizem, bom, é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. Não, Senhor. Glória a Deus. Quantas pessoas dizem que a Bíblia contém vários e muitos erros, mentira do diabo. É a verdade, é o nosso GPS, é a nossa bússola, é a carta magna de Deus, é a nossa orientação, é a palavra de Deus. Se a Bíblia estiver errada, e o que é que está certo? A filosofia? A ciência? A ciência tem que se curvar para a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus que dá ciência aos homens. Você não sabe disso. Mas escute, não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que quando Adão se deixou enganar pela serpente que usou a mulher, ele ficou nu. Que nudez é essa, pastor? Nudez espiritual, não era nudez física. Nudez espiritual. Todos os dias Deus, pela viração do dia, descia para conversar com ele. Intimidade, comunhão, relacionamento. Deus e o homem, naquela paz, naquele relacionamento, naquela amizade. Pensa o que é um homem ser amigo de Deus. Pensa o que é um homem andar com Deus. Pensa o que é todo dia você sentar com Deus para conversar com Ele. Glória a Deus. Hoje nós temos prazer em sentar ao lado de uma pessoa espiritual, de uma pessoa experiente, de uma pessoa que tenha coisas a falar, nos ensinar para somar aquilo que nós temos. A gente se sente prazeroso e é bom. Imagine sentar ao lado de Deus. Todo dia Deus fazia isso. Mas naquele dia, quando Deus desce,
Cadê Adão? Cadê Adão? Cadê Adão? Não estava. Aí Deus, Adão, ô Adão, onde você está? Ora, será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia e que Deus estava vendo. Deus é onisciente, onipotente. Deus vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo, vê tudo. Glória a Deus, está em todo lugar. Ora, e se Deus sabia onde ele estava vendo ele através de seus atributos, por que Deus estava perguntando onde você está? É porque Deus respeita o meu livre-arbítrio, o teu livre-arbítrio, e Deus estava apelando para a consciência, porque Deus sabia o que ele tinha feito. Deus te conhece, sabe o teu endereço, sabe o que você anda dizendo e falando. Aleluia! E quando ele foi a primeira enfermidade que entrou, depressão. Ele não suportou mais, ele, estou aqui, Senhor. Ele disse, onde você estava? Ele disse, eu estava escondido. Por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Quem foi que disse que você estava nu? Olha as 3 perguntas. E o tempo já está esgotado. Eu tenho 2 minutos só. Não dá tempo para explicar os detalhes disso. Mas numa outra oportunidade, essa live você ouvirá isso com detalhes. Aleluia! E por conta daquele pecado, o homem estava profeticamente destinado à morte. Porque Deus disse, olha, lá tem uma árvore que você não pode do seu fruto comer. Se você comer, certamente você morrerá. Ele havia comido. E ele estava morto para Deus. E para que ele não fosse, para que ele não morresse segunda vez e terceira vez, Deus, está escrito, Gênesis 3:21, e Deus os vestiu. E para Deus vestir o homem, precisou de um animal ser imolado. E veio a justificação de Deus pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Foi aí que lá aparece Jesus no Jordão e João para e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou alguém que vai tirar o pecado de todos os homens. Glorifique a Deus. Escute. Vigiar e guardar. Muitos hoje, dentro da igreja, estão perdidos. Hoje nós temos cristãos perdidos longe da igreja. Quer nem saber, nem quer vir para a igreja. Outros perdidos perto da igreja. E outros perdidos dentro da igreja. Mas escute. Glória a Deus. A Bíblia fala sobre a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vivemos este momento. A Bíblia fala da frieza espiritual que tem acontecido em muitos lugares. Igrejas frias, crentes vazios, que não dão glórias a Deus, nem aleluia, são mortos espirituais. E temos outras igrejas que são formalistas e pessoas que são usadas e tem apenas a questão do intelecto, do conhecimento, mas vazio de Deus. Escuta. Igrejas, crentes mundanos, crentes sem temor de Deus. Mas Deus prometeu para Israel uma terra que emanava leite e mel. Mas para que eles entrassem na terra que emanasse leite e mel, era necessário que do Egito eles não trouxessem nenhuma unha. E eles precisavam sair do Egito. E sair do Egito significa deixar o mundo, deixar o sistema diabólico implantado por Satanás. Sair do mundo significa abdicar o nosso ego, o nosso querer, a nossa vontade, para que se cumpra de Deus a vontade dele na nossa vida. Sair do Egito,
ter vitória sobre Faraó, que é a vitória que a igreja tem sobre Satanás, e sair do Egito, ter a vitória sobre o mundo e atravessar o mar. O mar fala do batismo, dos sinais que seguem aqueles que crê. Ainda temos que passar o Jordão, que são as provas que nós temos que atravessar o Jordão. E para atravessar o Jordão, Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então não se pode chegar do outro lado, a saber, no paraíso que Deus preparou para mim e para você, sem uma vida de santidade. Santidade para atravessar o mundo sem pecar, sem se contaminar. Santidade para ver a glória e senti-la, experimentá-la. E santidade para ser cheio do Espírito Santo. E para concluir, aleluia, a terceira advertência do Senhor Jesus tem a ver com as vestes. Veste nos fala de santidade ao Senhor. O crente, meus amados irmãos, tem que ter cuidado. Santidade está ligado a veste, e veste tem a ver com doutrina da santificação. Veste são peças de roupa, vestimentos que servem para cobrir, para que não apareça a vergonha. Então temos veste no sentido material e temos vestes também no sentido espiritual. Andar nu significa andar descoberto, despido. Andar nu, meus amados, significa desprotegido, exposto, destituído. Nu espiritualmente aponta para o homem caído da graça de Deus. No materialmente fala aponta para a indecência, a imoralidade, falta de pudor. Aleluia. Então a Bíblia Sagrada, ela tem razão. O Senhor Jesus, através de Paulo, diz: não reine sobretudo o pecado em vosso corpo mortal, lhe obedecendo às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros em pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como dentre mortos, mas vivos, a Deus como instrumento de justiça. Ele está falando de santidade no corpo, nas vestes. Cristão tem que andar e vestir como cristão. Cristão tem que ser cristão em casa, na escola, em qualquer lugar. Então não deixe ver a sua vergonha. Se você está no hoje, Jesus Cristo quer te vestir, assim como vestiu Adão. Mas ainda Deus veste e ainda Deus reveste. O vestir no sentido literal, aleluia, é cobrir-se, proteger o corpo, para não atrair a ninguém ao pecado do nosso corpo. Glória a Deus. E vestir-se espiritualmente é cobrir-se contra Satanás, ser protegido por Deus através de uma vida limpa, pura, sem mentira. Glória a Deus. Sem falsificação. E Deus veste e Deus reveste. Ou seja, Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, reveste e prepara o homem para entrar no céu. E no céu só entrará quem está com vestes de salvação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Mas não se esqueça dessas 3 advertências de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Ele veio buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Ser crente é muito bom, mas não é tudo. Você precisa estar salvo. Se tiver alguém agora me ouvindo, está afastado da igreja, volta para a igreja. Glória a Deus. E daí o seu like e diz: "O pastor, eu ouvi e eu quero voltar para a igreja." Coloque aí o seu nome. Glória a Deus. E nós vamos orar por você. Se você ainda não é crente,
Coloca aí, pastor, eu quero aceitar Jesus. Aceitar Jesus não para ser crente, mas aceitar Jesus para ir morar no céu. Porque Jesus está voltando. Escute, a trombeta vai tocar e nós vamos desaparecer. Glória a Deus. E quando nós desaparecermos da terra, muita gente vai acreditar no que hoje está sendo pregado e muita gente acredita. Infelizmente, será tarde demais. Não para esta irmã que acabou de voltar. Esta irmã que acabou de voltar, não será tarde demais para ela, porque há bom tempo ela está voltando. Maria Costa, seja bem-vinda, minha filha, à família de Deus. O melhor lugar do mundo chama-se a presença de Deus. Pastor Márcio, ele estará. João Paulo também acabou de voltar para Jesus. E se tiver mais alguém, pode ir acessando e dizendo: eu também quero voltar. Eu também quero regressar para a casa do Pai. Eu também quero aceitar Jesus. Faça a sua decisão. Escute, você sabia que o que você faz aqui na terra é visto lá no céu? É. O que você diz aqui na terra é ouvido também lá no céu. Sim. Glória a Deus. Creia assim, porque assim será. Um dia o diabo se apresentou a Deus. E Deus, Márcia Freitas, já chegou a 4ª pessoa. Glória a Deus. Um dia o diabo procurou Jesus, procurou Deus. E Deus disse: de onde você vem? Ele disse: eu venho de rodear a terra. Se ele estava rodeando a terra, passou no Rio Largo também. Aleluia. Aí Deus disse: você viu o meu servo Jó? Aleluia. Aleluia. E o diabo disse: sim, eu vi. E Deus disse: olha, nem na terra não existe um crente igual a Jó. Eu quero, pastor Márcio, ser um crente como Jó. Muitas pessoas querem ser um crente como Elias, que faz descer fogo no céu, né? Mas o homem que fez descer fogo do céu, escute uma coisa muito interessante. O homem que fez descer fogo do céu, um dia estava numa caverna dizendo: eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mas o homem que não fez descer fogo do céu, foi o caso de Jó. Glória a Deus. Quando estava no pó e na cinza, tirando com um caco de telha as feridas, o diabo chegou e disse para ele: tem mais jeito não, rapaz, você vai morrer mesmo. Ele diz: ainda que Deus me mate nele, eu esperarei. Em todas as circunstâncias da vida de Jó, ele permaneceu fiel. E até os seus amigos, os que ficaram, foi só para acusá-los. E Jó fez o quê? Orava por eles. Você vai ver lá nos últimos capítulos, capítulo 42 de Jó, que Deus reverteu a situação de Jó e deu em dobro tudo quanto ele havia tido, enquanto ele orava pelos seus amigos. Glória a Deus. Aquilo é que era um crente. Eu quero ser um crente, Márcio, como Jó. Glória a Deus. Prefiro ser um crente como Jó do que um como Elias. Aleluia. Sabe por que as pessoas querem mais ser Elias? Por conta do espetáculo. Pensa alguém lá no Monte Horebe, fazendo descer fogo do céu. Glória a Deus. Ah, eu quero ser Moisés. Ah, levantou a vara, o mar se abriu. Passa todo mundo a pé enxuto. Pode pisar porque a água não está molhada não. Está sequinha para levantar poeira na cara de Satanás. Ah, eu quero ser como Moisés. Mas a Bíblia diz que Moisés não foi permitido entrar na terra prometida. Porque Deus falou com ele para ele falar com a rocha. Ele desobedeceu a Deus e bateu na rocha. Oh, aleluia. Está aqui, é o meu cartão. Meu cartão. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, 4 pessoas para Jesus. Isso. Mas estou esperando você. Pastor Márcio, você.